Olá, sejam bem-vindos ao canal, aqui é a Sandra Brum e na nossa videoaula de hoje eu vou te mostrar como fazer esse lindo caminho de mesa chamado raio de sol. Chamei ele raio de sol porque ele remete aqui a algumas cores do sol, em amarelo, mostarda, e aí saiu esse lindo trilho de mesa, também pode ser usado como esteiras para você colocar alimentos para servir ali na sua mesa posta. É uma peça que fica muito bacana, ela fica com quase 1 metro de comprimento, por 30 ali, 32 de largura, 33 mais ou menos, então é uma peça muito fácil, muito prática, também muito gostosa de ser feita. Rende bastante, porque aqui nós utilizamos um fio número 4 e trabalhamos com ele duplo, então ele fica mais firme e deixa aqui contrastando aqui com esses relevos que a gente tem feito aqui com um fio um pouco mais fino. Então, nessa base aqui do meio, nós trabalhamos com um fio 4 duplo e aqui a gente trabalha com o fio 4 normal. Então, olha só que bacana que fica essa peça, é uma peça muito versátil e muito gostosa de ser feita. Aqui, se você quiser fazer ela maior, você pode fazer também. Basta aumentar ali a quantidade de pontos, tanto na largura quanto no comprimento. Então, o material que nós vamos usar para nossa videoaula de hoje, nós vamos usar aqui um Euro-Roma Natural Brilho, número 4. Esse daqui nós vamos usar o fio duplo, então nós vamos usar 2 cabos, um fio de dentro e um de fora para fazer aqui essa nossa base. E vamos usar aqui também 3 cores do Eco Amigurumi. Esse fio é indicado para fazer amigurumi, mas você pode fazer outras peças com eles também. Então, quais as cores que nós vamos usar? O amarelo bebê, o mostarda, que é o que eu estou mostrando aqui no vídeo para você, e a cor telha. Então, você vai precisar de 3 novelinhos desse fio aqui, amarelo bebê, mostarda e telha. E aqui a gente vai trabalhar com fio duplo. Então, nós vamos iniciar fazendo os nossos motivos, que são essas peças aqui. A gente vai trabalhar fazendo essas peças primeiro e depois nós vamos trabalhar aqui a largura e vamos trabalhar aqui o comprimento para depois fazermos a junção, como você pode observar aqui. Então, fica uma peça muito gostosa de ser feita, você pode fazer ali todos os seus motivos redondos para depois começar a base. Nós vamos começar, então, a tecer aqui os motivos para confeccionar ali o restante da nossa peça. Então, vamos lá? Vamos para a aula? Para começarmos, vamos iniciar aqui com o nosso anel mágico e com a cor amarelo bebê. Aqui eu vou deixar um pouquinho mais comprido esse fio inicial, para que eu possa arrematar depois ali com a agulha de tapeçaria. Então, vou começar com 2 correntes, laço meu fio e dentro desse anel mágico eu vou trabalhar 16 pontos altos. Essas 2 correntes que eu fiz, elas não contam como um ponto, então, apenas de início, elas não vão contar como um ponto. Então, a partir dela, eu vou trabalhar mais 16 pontos altos aqui dentro desse meu anel mágico. Os 16 pontos altos, vamos trabalhar todos aqui dentro desse anel. Feito aqui os meus 16 pontos altos, vou puxar aqui para fechar o meu anel mágico. E aquelas 2 correntinhas que a gente fez, nós não vamos trabalhar nela, nós vamos fechar em cima do primeiro ponto alto com ponto baixíssimo. Vamos subir aqui 5 correntes, que são 3 correntes de altura do ponto e 2 correntes de intervalo. Laço meu fio, vou para o próximo ponto e faço um ponto alto. 2 correntes,
Laço meu fio, vou para o meu próximo ponto e trabalho um ponto alto. 2 correntes, laço meu fio e trabalho um ponto alto no meu próximo ponto. 2 correntes, ponto alto em cima do próximo ponto. Então, aqui eu vou trabalhar 16 pontos altos também, separados por 2 correntes cada. Cheguei aqui ao final, então, tenho os meus 16 pontos altos, separados por 2 correntes cada. Vou contar aqui 1, 2 na minha terceira correntinha, eu insiro a agulha e fecho com ponto baixíssimo, ficando assim a nossa segunda carreira. Trabalho uma corrente, agora eu vou trabalhar nesse ponto aqui, assim. Então, para que eu consiga pegar ele, eu vou dobrar a minha peça e trabalhar nele assim, fica mais fácil. Então, fiz aqui uma corrente, laço meu fio, lembrando que eu vou pegar assim. Então, dobro a minha peça, laço meu fio e trabalho. 1, laço meu fio, 2, vou deixando todos os pontos na agulha. 3 e 4, por 4 vezes. Laço meu fio, passo tudo até sobrar 2 pontos, laço e passo o restante, ficando assim. Laço meu fio e nesse intervalo aqui de 2 correntes, eu vou trabalhar 2 pontos altos, 1 e 2. Laço meu fio, venho nesse ponto novamente, aqui no próximo, pegando ele assim, então, dobro a minha peça para ficar mais fácil e faço 1, 2, 3 e 4. Laço, passo tudo até sobrar 2 alças, laço e passo o resto, ficando assim. Laço e nesse meu intervalo de 2 correntes, eu faço 2 pontos altos. 1 e 2. Laço meu fio, venho nesse espaço que eu tenho aqui novamente, dobro a minha peça e trabalho. 1, 2, 3 e 4. Laço, passo tudo até sobrar 2, laço e passo o restante. Na minha próxima alça aqui de 2 correntes já do ladinho, trabalho 2 pontos altos, 1 e 2. E desta forma aqui, eu vou repetindo, fazendo aqui os meus pontos puffs, até completar a minha volta. Então, aqui a gente vai permanecer com os mesmos 16 pontos aqui, pontos puffs, separados por 2 pontos altos cada. Voltei aqui, então, estou aqui no meu último motivo, voltei para fazer junto com você. Faço aquele mesmo esquema de dobrar e pegar ali as 4 vezes o nosso ponto puff. Laço, passo tudo até sobrar 2, laço, passo o resto. Preciso fazer aqui, nesse espaço, os 2 pontos altos para finalizar. E a gente tem aqui os nossos 16 motivos de ponto puff separados por 2 pontos altos cada. Para finalizar a carreira, eu vou aqui nessa primeira alça desse ponto e fecho com ponto baixíssimo. Fechado aqui com ponto baixíssimo, vou fazer aqui uma correntinha, uma laçadinha e vou cortar o meu fio. Puxo aqui ele todo aqui para ajustar. E agora, vamos mudar a cor. Então, vou pegar aqui a cor mostarda. Então, a gente vai trabalhar aqui um degradê de cores. Então, vamos pegar aqui a nossa cor mostarda, vamos pegar qualquer ponto aqui para começar. Insiro a minha agulha, pego o meu fio, trago ele e faço aqui uma correntinha para começar e um ponto baixo nesse mesmo ponto. Ponto baixo no próximo ponto, ponto baixo no próximo ponto. Então, nessa carreira aqui, a gente não vai trabalhar aumentos, nós vamos trabalhar apenas um ponto baixo para cada ponto baixo que a gente tem aqui
da nossa carreira anterior aqui. Então, a gente trabalha um ponto baixo para cada ponto. Quando a gente chegar aqui nessa parte onde tem a emenda, nós vamos trabalhar ponto baixo também e vamos seguir escondendo esse fio já para aproveitar e já fazer esse arremate. Fica um fio a menos para a gente arrematar depois, então fica mais fácil. Você vai trabalhando os seus pontos baixos, um para cada, e automaticamente já vai escondendo esse daqui. Então, trabalho assim um ponto baixo para cada ponto até chegar ao final. Trabalhei aqui um ponto baixo para cada ponto de base, cheguei aqui no início, vou lá em cima do primeiro ponto, no primeiro ponto baixo, pegando as duas argolinhas e fecho com ponto baixíssimo. Então, ensino a minha agulha ali, fecho com ponto baixíssimo, vou cortar aqui o meu fio. Puxo ele todo pra frente, insiro a agulha no mesmo ponto em que eu terminei do lado avesso, puxo esse fio lá pra trás, e aqui com esse fio do início e esse do final, eu vou dar 2 nozinhos aqui nessa peça, exatamente para aqui prender, ok? Então, esse fio aqui, a gente vai trabalhar ele escondendo, conforme a gente for tecendo ali os nossos pontos. Então, ele fica dessa forma aqui, a nossa carreira de pontos baixos. Agora, nós vamos mudar a cor, então, nós vamos passar para a cor telha, que é a cor que a gente vai usar agora na nossa peça, que é a cor final. Então, eu vou prender em qualquer lugar aqui, qualquer ponto, faço aquele mesmo esquema da cor mostarda. Faço uma corrente com a cor telha, e no mesmo ponto, eu já faço um ponto baixo. Trabalho 3 correntes para subir, porque nós vamos fazer um ponto picô. Então, venho aqui e faço o meu ponto picô. Ponto baixo no meu próximo ponto, ponto baixo no meu próximo ponto. Então, nesse segundo ponto baixo, a gente já trabalha 3 correntes para fazer o nosso ponto picô. Ok? Ponto baixo no próximo ponto baixo no próximo ponto. Então, nesse segundo, já subo as minhas 3 correntes para fazer o meu ponto picô. Ponto baixo no próximo ponto baixo no próximo ponto, e já subo as minhas 3 correntes para formar o meu ponto picô. Então, a gente tem um trabalhado aqui dessa forma, um ponto baixo com picô, e um sem, um com e um sem. Então, dessa forma, a gente vai trabalhando até chegar ao final da carreira. Essa peça aqui, a primeira delas, a gente precisa fazer uma peça inteira, e as demais, a gente vai fazer ali a união, porque nós vamos fazer 6 motivos, né? 3 para cada lado, 3 para cada ponta. Então, a gente vai trabalhar dessa forma. Aqui, quando você chegar na parte onde você ali deu os 2 nozinhos, você aproveita e já vai levando esse fio junto para esconder. Então, automaticamente fica menos arremate para você fazer. E aí, a gente vai trabalhando os nossos pontos. Então, sempre intercalando ponto baixo e ponto baixo com picô. Ponto baixo e ponto baixo com picô. Não tem segredo, aqui a gente vai trabalhando dessa forma até completar ali o final da nossa carreira. Olha só como ele vai ficando. Cheguei aqui ao final da minha carreira, já arrematei. Então, você vai notar que você vai precisar ter 24 pontos picôs. 2, 4, vou começar a contar daqui. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24 pontos picôs. A gente precisa dessa divisão certinha para ficar bem certinha a nossa peça, ok? Então, aqui a gente vai trabalhar os nossos outros motivos. Então, você pode trabalhar, nós vamos precisar de 6. Então, após ter feito o primeiro completo, você vai fazer mais 5
mas você vai trabalhar ele apenas até aqui a carreira mostarda. Porque na última carreira será quando nós faremos a emenda. Então, apenas o primeiro motivo você vai trabalhar ele até a carreira mostarda. Então, eu tenho aqui um outro motivo pronto. Olha só como é que a gente vai fazer. Então, a gente vai deixar mais ou menos uma quantidade de pontos assim, pra gente fazer a nossa emenda aqui da nossa peça. Então, nesse momento, você pode pausar o vídeo para poder fazer os seus. E aí, a gente vai fazer a emenda. Então, aqui, depois que eu termino, quando já tiver a peça pronta, depois que eu termino aqui o meu picô e faço o meu ponto baixo, aí eu vou fazer o meu segundo ponto baixo, que é onde eu subiria o meu picô, certo? Então, eu faço apenas uma corrente e escolho aqui qualquer um desses lados aqui, porque não vai fazer diferença aqui o lado que eu emendo ou não, tá? Então, nós vamos emendar aqui por três motivos de picô. Fiz uma corrente, pego aquela minha peça lá e coloco a agulha dentro aqui dessa alcinha de 3 correntes e faço um ponto baixo. Observe que eu já prendi aqui, ok? Faço uma corrente, volto aqui para esse motivo que eu estou tecendo e termino o meu picô. Ponto baixo no próximo ponto, ponto baixo no próximo ponto. Trabalho uma corrente e vou lá naquele meu square que está pronto, coloco a minha agulha lá no meio do ponto picô e faço o meu ponto baixo. Uma corrente, volto aqui e termino o meu ponto picô. Olha só como vai ficando aqui a emenda. Tá vendo? Ponto baixo para terminar o meu ponto, e aí inicio outro ponto baixo e faço uma corrente. Vou lá no meu ponto picô, no meio dele, faço o meu ponto baixo, uma corrente, volto aqui para esse motivo que eu estou fazendo, termino o meu ponto picô, ok? Faço o meu ponto baixo, olha só como ele fica, certo? Então, aqui eu emendei por 3, e depois que eu fiz essa emenda, aqui é só eu trabalhar agora o término dessa minha carreira, que são os pontos baixos com picô e os pontos baixos sem o ponto picô. Então, é a mesma coisa que a gente estava fazendo, atente-se a ter os mesmos 24 pontos ali na sua peça. Então, vamos ver aqui. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 pontos. Faz ponto baixo ali e finaliza com ponto baixíssimo. Corta o seu fio e faz aquele mesmo processo de passar ali o nosso fio lá pra trás. E aqui do lado avesso, a gente dá 2 nozinhos. O primeiro não muito apertado para não repuxar o trabalho. E o segundo você pode fechar, ok? Então, a gente emendou aqui o nosso primeiro square no nosso segundo. E ele ficou dessa forma. Olha que legal esse degradê dessa peça, fica muito bacana. Agora, nós vamos fazer a emenda dos outros 3, tá? Então, a gente vai fazer a emenda dos outros 3. Você vai precisar de outra peça já pronta. Aqui eu deixei um pouquinho de fio, trabalhei e deixei um pouquinho de fio para fazer essa emenda. Então, você vai precisar, se você não tiver feito todos aqui os seus motivos, você vai precisar fazer de novo. E quando chegar na última carreira, para fazer a emenda. Então, nesse momento aqui, é a mesma coisa. Aqui a gente precisa fazer uma divisão. Se a gente vai emendar aqui por 3, 2, 4, 6, 8, 9, 2, 4, 6, 8, 9. Então, se a gente vai emendar nesses 3 aqui, tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 mais 9, 18, mais 6, mais 3, 21, e mais 3 que eu vou emendar aqui, 24. Exatamente por isso que a gente precisa ter certinho aqui os 24 pontos picô, certo? E aqui, para fazer o processo de emenda, é exatamente como eu te ensinei anteriormente. Se você tiver dúvida e não se lembrar como é que você fez a emenda, você pode voltar um pouquinho no vídeo ali para poder relembrar como foi feita essa emenda, mas aqui não tem segredo nenhum. Tudo que você fez lá, você vai fazer essa emenda, por isso que eu estou fazendo aqui um pouquinho mais rápido, porque agora há pouco, anteriormente eu te expliquei detalhadamente como fazer essa emenda, então é muito fácil de ser feita. A gente trabalha os nossos pontos, né? Finaliza aqui os nossos pontos, e aí a gente tem certinho aqui a quantidade dos 24 pontos picôs, exatamente para a peça ficar bem harmoniosa. Fiz o último ponto baixo, vou fechar com ponto baixíssimo lá onde eu comecei, vou cortar o fio, puxo ele todo para frente, coloco a agulha do lado avesso no mesmo ponto em que eu terminei, e vou puxar esse fio lá para trás, justamente pra gente ter um acabamento bem bacana aqui da peça. Aqui desse outro lado, que é do lado avesso, onde a gente tem os fios, dou o primeiro nozinho, que é pra não repuxar o trabalho, não muito apertado, e o segundo eu posso apertar, ok? Então, aqui a gente fez a emenda de 3 aqui squares, certo? 3 motivos aqui da nossa peça, sempre unindo aqui. Então, eu tenho aqui outros 3 que eu deixei já encaminhado para poder fazer a emenda. Então, esses 3 aqui que eu emendei, ok, estão prontos. Eu vou só arrematar os fios que eu tenho aqui e vou deixar separado. Vou fazer a emenda desses 3 e vou deixar separado também. Lembrando que a gente não vai unir esses aqui assim, tá? A gente vai unir apenas lá na nossa peça final. Então, unir os 3 aqui, reserva eles e vamos trabalhar unindo esses 3. Depois, nós vamos passar para a parte da nossa base lá, que é em cru. Voltei aqui, emendei os meus outros 3 naquele mesmo esquema do outro. Então, os fios que estão aqui eu vou arrematar depois. Então, aqui eu já tenho os meus 6 motivos emendados, ok? Então, aqui a gente vai trabalhar agora, vou arrematar esses fios que estão aqui. E aí, nós vamos passar para fazer a nossa base. Então, para fazer a nossa base em cru, a gente vai precisar ali trabalhar com fio duplo. Então, vou fazer os arremates aqui e já volto para a gente começar a nossa base. Para fazermos aqui a nossa base, então, nós vamos precisar de 38 correntes, um cordão com 38 correntes. Aqui eu já fiz as 38 para adiantar. Se você quiser, nesse momento, pode pausar o vídeo para fazer as suas 38 correntes. Feito elas, eu volto na segunda, que está na agulha não conta, e trabalho um ponto baixo. Um ponto baixo no próximo, outro ponto baixo na próxima, e assim a gente vai trabalhando um ponto baixo para cada ponto de base que a gente tem, aqui para cada corrente de base. Ele vai ficando assim. Então, aqui trabalhando com esse fio duplo, ela dá uma estrutura um pouco maior, deixa a sua peça mais durinha, deixa a sua peça mais rígida, que é esse o efeito que a gente precisa colocar ali uma peça um pouco mais durinha para combinar ali com o relevo do nosso ponto. Então, vou trabalhar aqui até chegar ao final da carreira. Cheguei aqui ao final da carreira, então, tenho 37 pontos baixos. Eu fiz 38 correntes, voltei na segunda, e a gente trabalha, a partir de agora, carreiras de ida e volta. Então, faço aqui uma corrente para virar,
Já pego aqui nesse meu primeiro ponto e já começo a trabalhar pontos baixos novamente, pegando aqui nas duas alcinhas do ponto. Tome aqui apenas cuidado para sempre pegar os dois fios, para não ficar ali sobrando, e a gente vai tecendo carreiras de ida e volta do nosso trabalho. Não tem segredo, apenas pontos baixos, vai e volta. A gente vai trabalhar por algumas carreiras dessa forma aqui. Então, aqui eu tenho a quantidade de carreiras e também vou te passar em centímetros como que ele fica. Então, apenas pontos baixos mesmo em carreiras de ida e volta. Então, aqui não tem segredo. Você pode pausar o vídeo nesse momento para fazer todas as suas carreiras. Vou contar aqui com você a quantidade que eu fiz. Então, eu tenho aqui, eu vou contar vou pular essa primeira, porque cada bloquinho assim eu conto de 2 em 2, depois eu somo essa. Então, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30... 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 68, 70, 74, 78, 80, 84, 88, 90, 94, 98, 99 e essa primeirinha aqui, 100. Então, aqui eu fiz 100 carreiras de pontos baixos em ida e volta. Em medidas aqui de centímetros, só para você ter uma ideia para poder comparar com o seu, claro que se você quiser, você pode fazer maior, fica a seu critério. Maior, menor, então, fica a seu critério. Eu fiz aqui 70 centímetros e meio, ok? Então, trabalhei dessa forma, em carreiras de ida e volta. Como não tem segredo aqui da gente trabalhar, é bem fácil de fazer essa nossa base para receber ali a parte do acabamento, para depois costurarmos ali os nossos motivos. Então, fica muito bacana essa peça, você vai ver daqui a pouco o resultado final dela. E agora, a gente vai passar aqui para a cor telha, que é a cor que a gente estava usando aqui no nosso motivo final. Então, nós vamos usar a cor telha com fio duplo também para fazer essa carreira em toda a volta ali do nosso trabalho. Então, para trabalharmos aqui com a cor telha, nós vamos usar a mesma agulha e vamos aqui trabalhar com fio duplo. Você vai pegar um fio de fora e um fio de dentro do seu novelo, ok? Então, para começar, a gente pode começar em qualquer lugar aqui da nossa peça. Então, eu vou começar próximo ao canto, que é para você ver como se faz. Então, vou começar aqui próximo ao canto, onde nós vamos pular um ponto e fazer ponto baixo no próximo. Pular um ponto e fazer ponto baixo. Pular um ponto e fazer ponto baixo. Então, a gente vai trabalhar mais ou menos dessa forma, tá bom? Então, a gente vai prender o nosso fio, vou fazer aqui a laçadinha, e depois esse fio que está aqui atrás, vou deixar ele um pouquinho maior. Esse fio que está aqui atrás, eu faço o arremate dele depois. Então, eu fiz aqui uma corrente e no mesmo ponto, eu trabalho um ponto baixo. Essa corrente aqui foi só para iniciar mesmo. Se você quiser fazer direto o ponto baixo, pode fazer também, não tem problema. Cuidando sempre para pegar os dois fios ao mesmo tempo, faço aqui uma corrente, pulo uma carreira de base, vou lá na próxima e faço ponto baixo. Trabalho uma corrente, pulo uma carreira de base, vou lá na próxima e trabalho ponto baixo. Olha só como vai ficando. Uma corrente, e agora eu pulo uma carreira de base e venho aqui nesse início aqui da minha peça, aqui nesse cantinho, e trabalho um ponto baixo, duas correntinhas e um ponto baixo nesse mesmo lugar. Olha só.
Então, ficou assim esse nosso canto. Lembrando que eu comecei aqui, vou virar aqui para ficar mais fácil até de você visualizar. Faço uma corrente, pulo um ponto de base. Ponto baixo no próximo. Uma corrente, pulo um ponto de base, faço ponto baixo no próximo. Uma corrente, pulo um ponto de base e trabalho outro ponto baixo. Uma corrente, pulo um ponto de base e trabalho ponto baixo. Vou trabalhar dessa forma aqui, até chegar lá naquele outro canto, esse que eu tenho aqui, e aí eu volto para mostrar. Voltei aqui, cheguei ao canto, então, se você observar, a gente tá fazendo um ponto baixo, uma corrente, um ponto baixo, uma corrente, só que chegando aqui, nós não temos dois pontos para pular um e fazer ali o ponto baixo no próximo. Então, o que que a gente vai fazer? Vamos pôr mais um ponto aqui, um do ladinho do outro, sem fazer corrente. Aí, eu faço as minhas duas correntes, viro a minha peça pra cá, porque agora eu vou trabalhar nessa lateral que eu tenho aqui. Então, vou trabalhar nessa lateral. Esse fio que está aqui, que é o fio do final, eu já vou aproveitar para esconder ele. Então, fiz as minhas duas correntes, entro no mesmo ponto e trabalho o ponto baixo, olha só. Então, ficou aqui mais um cantinho, exatamente como a gente fez nessa parte aqui, ok? Uma corrente, vou pular aqui um ponto de base, uma carreira de base, vou lá na próxima, ponto baixo. Uma corrente, vou pular uma carreira de base e vou na próxima, ponto baixo. Uma corrente, vou pular uma carreira de base e vou no próximo. E dessa forma, eu vou trabalhando até chegar lá no meu outro canto. Então, tudo que eu fizer nesses dois cantos aqui, será o que eu farei nos outros dois. Então, a gente vai trabalhando assim, sempre fazendo uma corrente, pulando um ponto, até chegar aqui nesse canto. Quando eu chegar aqui nesse canto, eu volto novamente. Voltei aqui apenas para te mostrar que aqui nesse final eu fiz exatamente igual eu fiz lá naquela outra parte. Ao invés de fazer uma corrente, eu botei dois pontos seguidos e trabalhei aqui as minhas duas correntes e dei continuidade. Então, sempre que você não tiver espaço, você pode trabalhar dessa forma aqui, botando dois pontos juntos, exatamente como a gente fez lá na outra parte. A partir de agora, é só você dar toda a volta no seu trabalho para completar ali e chegar onde você começou. Voltei aqui, então, trabalhei por toda a volta aqui da minha peça, sempre fazendo o mesmo ponto, trabalhando aqui com os nossos pontos baixos e correntes. Sempre um ponto baixo separado por uma correntinha e pulando um ponto de base. Vou fechar com um ponto baixíssimo lá no meu primeiro ponto baixo que eu fiz. Vou colocar a minha agulha já aqui nesse espaço de corrente, não precisa ser dentro dela, e sim nesse intervalo entre um ponto e outro. Já faço o primeiro ponto baixo. Uma corrente, ponto baixo no próximo ponto. Então, agora observe que eu estou pulando o ponto baixo da carreira anterior que eu fiz. Então, aqui, sempre que você trabalhar o ponto baixo, você trabalha uma corrente e ponto baixo. Uma corrente, ponto baixo, lá no próximo espaço. Agora, chegamos aqui onde temos a nossa alça de duas correntes aqui no canto. Uma corrente, ponto baixo dentro ali da minha alça de duas correntes, faço duas correntes e trabalho ponto baixo dentro da mesma alça. Então, tudo que eu fiz aqui, eu repeti aqui dentro dessas duas correntes,
para formar o nosso cantinho. Uma corrente, ponto baixo no meu próximo espaço de uma corrente. Olha só como ficou aqui o nosso cantinho. Uma corrente, um ponto baixo no meu próximo espaço. Uma corrente, vou sempre pular o meu ponto de base, ali do meu ponto baixo, e trabalhar dessa forma. Aqui, a gente tem o detalhe do nosso canto ali, que a gente fez 2 pontos juntos, certo? Aqui, tá vendo? Então, eu vou trabalhar até chegar aqui, quando eu chegar aqui eu volto para te mostrar. Então, trabalhei daqui desse meu início até chegar aqui. Então, observe que a gente vai trabalhar da seguinte forma, aqui a gente tem os 2 pontos juntos. Vamos fazer uma corrente, vamos pular um e vamos fazer ponto baixo em cima do próximo. Aqui a gente tem a nossa alça de 2 correntes, então a gente trabalha ponto baixo dentro dela e você vai perceber que ficaram os mesmos 2 pontos baixos um seguido do outro, como nessa carreira anterior. Trabalho as 2 correntes, venho aqui no meu mesmo espaço de 2 correntes e trabalho outro ponto baixo, que é para formar o meu cantinho. Trabalho uma corrente de separação e vou ali para o próximo, sempre trabalhando dessa forma. Então, a gente vai trabalhando assim, fazendo uma corrente ponto baixo. Cuide para não deixar aqui a sua peça muito, aqui, esses pontos muito apertados, para não repuxar o seu trabalho. Então, procure sempre manter a mesma tensão do ponto para que você consiga ali deixar a sua peça bem certinha, bem retinha, deixar os pontos uniformes como eu estou fazendo aqui. Então, a gente vai trabalhando assim até completar toda a nossa volta. Cuide para sempre pegar os 2 pontos, as 2 alças do fio que a gente está trabalhando com fio duplo, né? Então, cuide para pegar sempre as 2 alças, para quando chegar no final da carreira, você não ter aquela surpresa de que você não pegou algum fio. Então, a gente vai trabalhando dessa forma, veja que eu iniciei a minha peça aqui, vim trabalhando ela e vou completar toda a minha volta até chegar aqui onde eu comecei. Então, a nossa peça vai ficando dessa forma aqui, essa borda que a gente está fazendo. Cheguei aqui, então, ao final da carreira, vou trabalhar uma corrente e vou fechar com ponto baixíssimo aqui no meu primeiro ponto baixo, ok? Já insiro a minha agulha lá no intervalo de uma corrente e faço um ponto baixo. Uma corrente, pulo aqui um ponto de base, ponto baixo no próximo. Uma corrente, pulo um ponto, ponto baixo. Agora, chegamos ali na parte onde a gente tinha 2 pontos juntos, então, é aquele mesmo processo da carreira passada. Ponto baixo ali dentro, 2 correntes, vou virar aqui para ficar mais fácil de você visualizar. Ponto baixo dentro aqui da minha alça de 2 correntes. Então, aqui eu formei o meu outro canto. Uma corrente, pulo um ponto de base, vou lá na minha corrente. Uma corrente, pulo um ponto de base e vou trabalhando dessa forma. Então, essa terceira carreira aqui é exatamente igual à segunda, não tem segredo, a gente vai trabalhar aqui essa última carreira para depois unirmos os motivos que nós já fizemos lá no início. Então, aqui a ordem, se você quiser fazer a base primeiro, depois os motivos, fica a seu critério. O importante é que dê certinho ali nas suas peças, ok? Então, a gente vai trabalhando dessa forma, sempre fazendo aqui um ponto baixo, uma corrente.
uma corrente de separação e um ponto baixo. Sempre deixando ali, mantendo a mesma tensão do seu ponto, procurando manter, para que fique bem certinho, para que fique bem bonita a nossa peça, tá? Vou dar continuidade aqui nessa minha terceira e última carreira e daqui a pouquinho eu volto para mostrar. Trabalhei aqui então por toda a volta da minha peça. E vou finalizar com ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo que eu fiz da carreira, ok? Feito isso, eu vou cortar aqui o meu fio. Vou puxar esse fio aqui. E vou colocar a minha agulha no mesmo ponto em que eu terminei, do lado avesso, para puxar esse fio lá para trás. Depois, eu coloco a agulha aqui do lado avesso, nessas duas alcinhas que eu tenho aqui do ponto, e puxo esse meu fio lá para trás novamente, que é para fazer o acabamento aqui da nossa peça, ok? Feito isso, eu vou pegar esses dois fios aqui, colocar na agulha de tapeçaria, que é pra gente poder fazer o arremate. Se você preferir, pode fazer o arremate da sua forma aí, da forma que você está acostumada a fazer, olha só. Agora, aqui eu vou dar uma laçadinha nesse ponto, assim, e aí vou começar a esconder esse fio. Então, aqui a gente aproveita essa agulha para poder fazer aqui esse acabamento, que se você não tiver a agulha desse tamanho, a agulha de tapeçaria normal também faz o mesmo efeito, tá? Eu uso essa daqui porque eu gosto, porque ela é um pouquinho mais comprida, então, e um pouco mais fina também, a ponta dela, aí eu consigo esconder melhor aqui os fios. Mas a outra agulha, ela tem o mesmo efeito também. Não se preocupe, porque tudo que você fizer com essa agulha aqui, você vai fazer com a outra também. Então, aqui eu tenho a minha peça já pronta, olha só como ficaram os cantinhos. Olha só que legal. Então, a gente tem a nossa peça aqui. Nós vamos precisar agora daqueles squares que nós fizemos para fazer a nossa costura aqui no final. Então, eu vou precisar de um pedacinho de fio. Dessa vez, eu não preciso usar fio duplo, porque nós vamos ali unir a nossa peça. Se você quiser fazer a sua base primeiro e depois fazer aqui os motivos para fazer a união conforme for tecendo, fica a seu critério. Eu preferi fazer dessa forma para me atentar a todos os detalhes aqui para que fique bem certinho aqui na nossa peça, tá? E caso a nossa peça ficasse tão menor, por exemplo, do que essa medida de 3, eu conseguiria aumentar aqui. Então, por isso que eu preferi fazer aqui todos os motivos primeiro, para depois fazer aqui a nossa base. Então, eu tenho aqui um lado que eu já fiz a costura, olha só. Então, esse lado aqui eu já fiz a costura, que é para você ver como ele fica, e eu vou te mostrar agora como fazer do outro lado. Então, tudo que a gente fizer agora, que a gente vai trabalhar costurando, você vai fazer no outro lado igual. É muito simples, é muito prático de ser feito, você só precisa agora ter um pouquinho de atenção na hora de fazer essa costura para ficar bem certinho a peça, tá? Então, a gente vai trabalhar aqui, posicionando os nossos motivos aqui. Então, a gente tem aqui 9, certo? A gente vai costurar em 3. Sobram 3 desse lado e 3 desse. Aqui, a mesma coisa. Como a gente vai deixar 3 sem fazer, a gente vai costurar nesses 3 aqui. Então, a gente posiciona bem ali para ficar bem certinho. Até vou subir aqui um pouquinho mais para ficar mais fácil de você visualizar. E vou começar a costurar. Então, eu deixo 3 desse lado e vou começar nesse aqui. Coloco a minha agulha aqui
do meu lado avesso. E aqui eu vou dar apenas um nozinho, que é para prender esse meu fio aqui, certo? E vou passar esse meu fio todo lá pra frente, pro meu lado direito. Poderia costurar pelo lado avesso? Poderia, mas eu prefiro fazer assim do lado direito, porque assim eu consigo ver bem onde eu estou colocando os pontos para ficar bem certinho. Então, a gente vai trabalhar assim, pegando aqui dentro do nosso picôzinho e passando ali naquele mesmo ponto. Uma volta, olha só, uma, e novamente no mesmo ponto, saindo ali no mesmo ponto, ok? Duas. Pode fazer esse trabalho com bastante calma, não precisa ter pressa na hora de finalizar, porque aí vai ficar um acabamento bem bacana aí na sua peça. Feito isso, caminho aqui por um pontinho. Puxo esse meu fio todo pra cá e pego no meu segundo picô aqui dentro e vou ali no meu ponto. Primeira alça e agora segunda. Sempre entrando e saindo no mesmo lugar. Olha só, tá vendo? Vou novamente aqui. Passo o pontinho. Aqui, ele não tem uma quantidade certa de pontos que você vai caminhar, você apenas vai caminhar aqui na direção desses seus 3 pontos. E aí, você repete o mesmo processo. A gente sai lá, puxa todo o fio, faz ali a primeira volta. E aí, novamente, a segunda. E ele fica assim, ok? Então, agora a gente vai caminhar com esse fio que a gente tem aqui até chegar aqui nesse quarto picô. Então, se a gente deixou 3 aqui, deixamos 3 aqui também e vamos costurar nesse ponto aqui. Então, aqui é só você ir caminhando, vai escondendo o fio por dentro da trama dos pontos. Visto que esse fio aqui, como ele é da mesma cor e é o mesmo fio, ele quase não vai aparecer que você caminhou ali. Então, vai ficar bem fácil de você trabalhar aqui, ao invés de cortar o fio aqui, emendar aqui, cortar aqui e emendar ali. Então, dessa forma, ele fica mais fácil. Cheguei aqui no meu ponto, então, precisamos posicionar bem aqui para ver se vai dar bem certinho. Cheguei aqui no meu ponto e faço o mesmo processo. Passo aqui o meu fio uma e 2 vezes. Então, a mesma coisa que eu fiz nesse aqui, eu vou fazer nesse, aí vou caminhar novamente e vou fazer nesse daqui. Vou finalizar aqui a minha carreira, arrematar os fios que faltam, e aí eu volto para mostrar o resultado final. Voltei aqui, fiz os meus arremates e voltei para te mostrar a nossa esteira, o nosso trilho de mesa raio de sol, prontinho. Olha só que bacana, que peça simples e muito delicada de ser feita. Essa peça aqui é uma peça muito gostosa de ser feita, porque ela trabalha aqui, a gente trabalha pontos baixos com fio duplo, então rende muito. E aqui a gente tem 3 motivos de crochê redondos, também chamado como square, né? A gente pode falar que é um square redondo, onde a gente trabalha esse degradê de cores e fica muito bacana. Essa peça minha aqui, ela ficou com 95 centímetros de comprimento. E agora eu vou medir a largura com você. Então, é uma peça muito gostosa de ser feita. E você faz ela rapidinho. E de largura, a gente tem
31 centímetros. Essa é uma medida como referência para você usar na sua peça, conforme você for fazer. Então, tudo vai variar de acordo com o fio que você usar, agulha também, e a tensão do seu ponto. Então, essa é uma medida referência para você usar para fazer o seu. Eu achei essa peça muito bonita, muito moderna, muito chique. E você pode fazer para presentear, para vender. Esses detalhes aqui que a gente tem das cores podem ser usados sobras de cores, mas você precisa aí, se você for usar outros fios que não seja aqui o natural número 4 com brilho, e nem aqui o Eco Amigurumi, seria ideal que você usasse um fio que tivesse a mesma espessura. Por exemplo, um barbante número 4, aí você consegue ter esse resultado aqui também, tá bom? Essa foi a nossa videoaula de hoje, eu espero que você tenha gostado. Não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo. Um super beijo e até a próxima!